E vem conferir a análise do 7º episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E chegou na Prime Video o 7º episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E a estrutura desse episódio parece muito que esse é o último episódio da temporada. Isso que passa a impressão. E aí é que já vive o grande problema do episódio. Porque esse não é o último episódio. Esse é o penúltimo. Mas antes de eu chegar no ponto de por que eu acredito que isso é um grande problema, eu vou explicar por que eu acredito que esse episódio estruturalmente tem todas as características que vendem que ele é um último episódio da temporada. Porque como funcionam os últimos episódios da temporada? Normalmente você fecha alguns conflitos que o penúltimo episódio mostrou, você já acaba passando rapidamente para os núcleos para estabelecer algumas coisas, e aí você deixa alguns ganchos para a próxima temporada, para você já deixar o público empolgado, para poder pensar, nossa, acabou essa temporada, mas na próxima a gente vai ver isso. Se você parar para pensar de uma forma muito fria, a maioria das séries trabalham o seu final assim. Uma forma onde ele vai fechar os conflitos, estabelecer algumas coisas e deixar alguns ganchos para deixar o público empolgado. E esse episódio teve exatamente essa estrutura. Ele começa resolvendo, meio que mostrando algumas soluções, algumas coisas que aconteceram depois do final do 6º episódio. Depois daquele final chocante, onde o vulcão explodiu e toda a cidade ficou embaixo de fumaça e cinzas. Então, ele começa o episódio terminando o conflito, mostrando as consequências do conflito do episódio 6. Depois disso, a série fica o episódio inteiro, o episódio 7 inteiro, fica em cima de mostrar um pouco de cada núcleo. Rapidamente eles tinham que mostrar algumas coisas que aconteceram em cada núcleo da série. E essa, inclusive, é o que vive a melhor parte da temporada, porque é o que a gente vê do Durin e do Elrond, que é a melhor dupla da série, que é o que tem mais química, que é o mais legal de se ver, e é o que a gente mais se importa, porque a dupla é muito boa e os atores funcionam muito bem em tela, tendo uma ótima química. Depois disso, a gente termina vendo alguns ganchos que serviriam, por exemplo, para uma próxima temporada, como por exemplo, embaixo dos anões tem um Balrog, ou por exemplo, aquele lugar onde virou cinzas, que era o lugar dos humanos, agora é Mordor. Nossa, você precisa ver a próxima temporada para ver as resoluções disso. Essa é a impressão que o episódio passa. A estrutura que eles construíram passa completamente a impressão de estamos terminando a temporada. E aí é que vive o problema, porque esse não é o último episódio, esse é o penúltimo episódio. E com isso, esse episódio não se vende como um penúltimo episódio que vai te empolgar para ver o último, vai te empolgar para saber como vai acabar essa temporada. Na verdade, esse episódio ele é completamente anticlimático. Ele é anticlimático pro episódio 6 e pro episódio 8. E eu vou explicar de novo por quê. Porque o episódio 6, ele acaba num grande conflito, num grande momento onde você pensa, nossa, eu quero saber o que vai acontecer a partir daqui. Mas eles praticamente em 15 minutos, numa cena até muito boa, muito bem feita, muito bem dirigida, onde mostra como ficou aquele lugar depois que o vulcão explodiu, você consegue olhar e pensar assim, é aqui que está o conflito, é aqui que mostra o que aconteceu no episódio 6. Tudo que importava no episódio 6, toda aquela guerra, todo aquele conflito é resumido em 15 minutos de tela aqui. E você já pensa, mas eu queria ter visto mais. Esse é o ponto que o episódio deveria ter ficado em cima. Ter mostrado mais como que surgiu a partir dali. E a partir dali te carregar para um episódio 8 pensando, vamos ver essa batalha final. Mas não é isso. Ele tira completamente aquele clímax, aquele momento de êxtase que você termina no episódio 6. E ao mesmo tempo, já que ele tem esse clima de final de temporada, ele também não consegue te gerar aquela empolgação para ver o episódio 8. Por exemplo, eu não terminei o episódio 7 pensando, eu preciso muito saber o que vai acontecer no episódio 8. Eu preciso saber muito como essa temporada vai terminar. Na verdade, eu fiquei mais preocupado do que realmente esperançoso ou com vontade de ver o episódio 8. E por que preocupado? Porque eu fiquei pensando, o que eles vão mostrar no episódio 8? Qual vai ser o conflito final dessa temporada? Eles vão soltar o Balrog do nada no último episódio? Isso seria completamente forçado e não funcionaria muito bem para a série. Ficaria algo até meio que parecendo que não faz tanto sentido, que não vai funcionar muito bem. Porque não foi tão bem trabalhado o Balrog, a ameaça do Balrog ao longo da temporada, pra gente ver. Inclusive, uma batalha com o Balrog seria muito rápida para jogar de qualquer jeito no último episódio. Vai ser uma batalha da Galadriel e do Halbrand contra o Andor? Eu também acho que não. Porque você vai jogar esse grande vilão pra ele ter um último grande confronto no episódio 8? Também não. Então, o episódio, por isso que ele é um anticlímax e por isso que ele parecer que é um final de temporada, me incomoda tanto. Por quê?
Ele não te passa uma sensação de que o episódio 8 vai ser bom, vai ser legal de se ver, que pode ter coisas boas pela frente, e também ao mesmo tempo ele tinha todo aquele clímax bom, aquela coisa empolgante que a gente ficou depois do episódio 6. Esse é um episódio que tem sim características, tem coisas boas, como eu falei, como por exemplo, o Durin e Elrond, é muito bom ver eles juntos. Obviamente, tem momentos de direção que a série funciona muito bem, que o episódio funciona muito bem, tecnicamente a série é muito acima da média, boa trilha sonora, boa fotografia, de modo geral, eu gosto dessa parte, mas o problema e a história? Se não tiver uma boa história, uma história bem desenvolvida, que empolgue, aí é que vive o problema. Inclusive, esse aqui que praticamente, como eu falei, funcionou como o último episódio, ele só reforçou uma coisa que eu já tinha praticamente certeza que os núcleos dessa série não funcionam muito bem, porque eu repito, o Durin e o Elrond, eles são um núcleo muito isolado da série, que funcionou muito bem, que o roteirista conseguiu trabalhar muito bem eles, a ponto de fazer com que o público se importe. Mas todos os outros núcleos, eles são muito difíceis de criar uma ligação. Por exemplo, é pra você sentir alguma coisa quando a rainha fica cega. Eu, por exemplo, não senti nada, porque eu não tenho nenhuma ligação por eles. Eu não senti o drama do Elendil, e não é porque eu sei o que vai acontecer com o Isildur. Todo mundo que lê O Senhor dos Anéis sabe o que vai acontecer com ele. Não é por isso. Eu não senti nada, por exemplo, pela parte dos pés peludos. Então, são vários núcleos que essa série vai jogando na nossa cara e que a gente não consegue criar uma ligação. Pelo menos eu não consigo criar uma ligação sem ser simplesmente o Elrond e o Durin. Então, esse vira outro problema, porque esse último episódio, por eu não me importar muito com os personagens, eu acabo achando a série um pouco chata e arrastada em vários momentos. Porque eu não consigo me importar com nada que tá ali sendo mostrado pra mim em tela, apesar de ser algo lindo. Como eu falei já alguns episódios atrás, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é uma série visualmente linda e impecável. Tem até boa direção, bons momentos que valem se destacar. Mas quando você pensa nela, quando você entra no importante, que seria personagens, uma boa história, aí é que vive o calcanhar de Aquiles dessa série. Tanto que eu termino o 7º episódio sem vontade de querer ver o episódio 8. Não sem querer ver, eu quero saber como a temporada vai acabar. Eu espero que a série se acerte para uma próxima temporada. Mas eu não fiquei empolgado para ver, exatamente porque estruturalmente o episódio 7 para mim não funcionou. Não funcionou e ele precisava funcionar, ele precisava me empolgar. E com isso, eu vejo muito mais gente acabando podendo largar a série depois desse episódio. Todo o público que eu acho que o Senhor dos Anéis, o Anéis do Poder, reconquistou no episódio 6, ele pode acabar tendo perdido no episódio 7, exatamente por causa dessa estrutura que eles escolheram, que parece que não tem impacto, que parece, como eu falei, você deveria terminar o episódio na ponta da cadeira pensando, eu quero ver o que vai acontecer no episódio 8, eu quero saber como essa temporada vai acabar, eu quero ver os conflitos, eu quero ver aquela Adriel lutando, eu quero ver essa grande conflito que eles estão prometendo. Mas no fim seu pensamento é isso? Então agora é esperar pro próximo episódio para saber o que vai acontecer. E pra mim, e esse não é o pensamento que você devia ter. Então isso é decepcionante. Se eu terminei o episódio 6 empolgadíssimo, eu termino o episódio 7 decepcionado. Decepcionado pelas escolhas que eles tiveram e até, além de decepcionado, preocupado. Porque não é nem porque eu não consigo imaginar como vai ser o fim dessa temporada, mas principalmente porque eu tenho medo do que eles vão fazer aqui. Eu tenho medo de como eles vão terminar essa primeira temporada, porque tudo tá encaminhando para ser ou um final de temporada completamente sem sal, onde não vai gerar nada, ou um final de temporada forçado, com vários conflitos e várias coisas sendo jogadas de uma forma onde vai parecer ruim, que poderia ser melhor feito, se melhor trabalhado. Então, tudo isso me incomoda. Espero muito estar enganado e que tenha um final apoteótico, que seja tão bom como foi o episódio 6. Mas nesse momento, a única coisa que eu sinto é medo. Inclusive, só para deixar claro, aquele final de episódio, a escolha que eles tiveram, numa série que tem uma qualidade tão grande, é até chamar o público um pouco de bobo. Eu não gostei do final do episódio, eu não gostei da virada. A virada final era óbvia, mas a forma como eles fizeram não me agradou e poderiam ter pensado numa coisa muito melhor. Até parece um pouco de preguiça de roteirista, mas no fim das contas é isso. Um episódio 7 que que me deixa muito mais triste e preocupado pro final do que feliz e empolgado como deveria ter sido. Agora é torcer que o final da temporada pelo menos se acerte, pelo menos seja bom e que seja surpreendente. Porque se for realmente bom, eu vou falar, pelo que a série tá mostrando até agora, eu vou ficar surpreso. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do penúltimo episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder? O que você espera do último? Você tá empolgado ou tá decepcionado que nem eu? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.